E aí, meu povo, vamos dar esse início, né, finalmente? Bom, quem é que tá lá na posição zero, na casa do louco? Vamos entender logo esse louco rapidinho, né? É aquela pessoa corajosa, é o pé na porta, é o impulso, é a vontade, tô com medo, vai com medo mesmo, né? O louco é bem isso. Então ele está cheio de ideias fervilhando, mas ele não tem a prudência, a maturidade, por exemplo, de um rei. Se fosse um imperador, também, né? Porque reis falam de maturidade. E a gente está com uma conjunção aí de espadas, de ideias, de criatividade, de algo novo. Mas quando cai na casa do lado louco, é quando a gente junta assim. Como é que a gente chama aquele ditado? É a liberdade com responsabilidade, né? Então, a gente vai se preparar para um ano novo, um ano de eleições, com várias novidades aí chegando, várias ideias que nem sempre são frutíferas. Não vamos esquecer que estamos com cartas que são para ser, né, de justiça, de clareza mental, de criatividade, de fazer coisas com prudência, né? O paus é a carta que faz, mas o espada é a carta que pensa, né? A gente está com uma energia aqui de pensamento organizado, pensamento orientado para uma atitude assertiva. Então, nessa posição da casa um desse início, a gente precisa se preparar para várias novidades que vão aparecer e nem sempre podem ser novidades boas. De repente pode haver algum atropelo na fala, algum atropelo aí de uma coisa que vai ser intentada para se fazer e vai ter que se retroceder. Esse ano a gente viu isso. Esse ano a gente viu a história do Pix, aí retrocedeu, voltou de novo com outra roupa, com outro formato, com uma história bonitinha e a gente sabe o que é que vai acontecer no ano que vem, né? Então pode ser que nesse primeiro semestre a gente tem aí algumas novidades que tendem a ser assim meio atrapalhadas, né? Não vou dizer assim, não vou usar outras palavras porque a gente sabe que o YouTube não gosta, né, que a gente use certas palavras. Então, é aquela coisa que você deve estar pensando aí, Adriana, mas é mais do mesmo. Nada não está fora do script, do que a gente já espera. É verdade. Só que, como é ano de eleição, tudo que a gente já vem vivenciando de coisas atrapalhadas vão assim triplicar, né? E a gente precisa realmente ter muito discernimento e procurar bastante informação para a gente não ir junto com esse, digamos, esse louco exemplo, né? Tô dando é uma força de expressão, a gente não ir junto cair junto no caminho do louco e cair do penhasco todo mundo junto, né? Então, bom, essa conjunção fala sobre isso. Vamos lá para a representação aqui do mago, que eu coloquei como o presidente americano, como o Trump, tá bom? Vamos fazer essa conjunçãozinha aqui. Bem, para você que não está acostumado aí com a leitura dos arcanos, então eu vou fazer uma traduçãozinha breve do que o mago representa. Todos os arcanos, todas as figuras da corte, todos os arcanos menores também, tem uma leitura muito profunda. A gente está fazendo uma leitura aqui bem direcionada, tá? Então, em linhas gerais, o mago é aquela pessoa que tem tudo nas mãos, tem todos os elementos que ele precisa nas mãos. E dependendo da influência que esse mago tem, ele tem também situações nas mãos, né? Então, ele tem todo o potencial para levar para a realidade. Então, o mago, quando ele está mal aspectado, ele também fala sobre blefe, de ter todos os potenciais para fazer, falar que vai fazer e não faz, né? A gente tem visto algo do tipo, né? Também, agora, por esses dias, a gente tem vivenciado isso. Então, em cima desse arcano, a gente tem um rei, que a gente sabe que a representação dos reis, além da autoridade natural dos reis, é a atitude, é a maturidade, é o equilíbrio, vai depender do naipe, né? Quando a gente fala do rei de paus, junto com esse mago, em cima da casa desse mago, a gente está falando sobre uma ação inspirada, né? Uma pessoa que ela tem uma liderança muito forte. Ela tem aí, vamos dizer,
a faca e o queijo na mão. Além do mago ter os instrumentos, o rei de paus também tem a faca e o queijo na mão, né? Então, fala de muita audácia. Paus é um naipe de audácia. O rei de paus é audacioso, né? Muito corajoso. Com esse 7 de copas, a gente tem essa combinação de muitas opções. Eu tô com meu celular com a bateria quase se indo. Acho que eu vou ter que trocar. Vou fazer essa do mago e vou trocar de celular. E a gente tem aqui muitas opções. Ó, a gente tem várias opções, mas é como se essa influência externa que está sobre nós ainda estivesse perdida. Sabe quando a pessoa está tem muita coisa para fazer e no final das contas não faz direito nenhuma, né? Deixa as coisas pela metade, que é o que a gente tem visto, né? Sabe quando você dá um pirulito para a criança, quando está na metade, toma, né? É mais ou menos isso. Então, fala sobre... Eu imagino que em 2026 a gente vai continuar ainda tendo essa influência dessa figura externa, né, do presidente americano, mas a gente não vai, não, a gente não pode se iludir, tá, gente? Eu sei que para muita gente isso deve doer, e para outros devem dizer assim, é verdade, o povo brasileiro tem que fazer sua lição de casa. Eu também concordo, né? Então, a gente não apostar todas as fichas, né? Porque a gente tem aí uma conjunção de muitas possibilidades, de muito poder, muita força, muitas atribuições, e se perde nisso tudo, e em cada lugar, em cada momento, as coisas, fica assim, um rabo preso na porta, né? Então, eu acho bom que nós sejamos líderes de nós mesmos e a gente faça pelo nosso país, pelo nosso próprio povo, o que a gente precisa fazer, para a gente não estar falando que o outro lado pede demais ajuda o xing-ling-ling, né? O outro país lá vermelhinho, e a gente pede ajuda para o outro aqui, né? A gente não tem direito de estar pedindo, nem um lado, nem do outro. A gente tem que resolver nossas questões internas, para não estar justamente caindo nessa questão dessa ilusão, porque esta figura aqui, que foi representada pelo mago, tá mexendo muito o pauzinho aí no meio do mundo. É natural que ele deixe o rabinho preso em cada porta, né? E deixe cada situação aí com pendências. Gente, acho que eu vou trocar de celular, mas vou dar continuidade, tá bom? Aqui na conjunção que saiu em cima da sacerdotisa, que está representada pela atual primeira-dama, o que é que a gente tem de informação? Primeiro, a sacerdotisa, ela é o símbolo do estudo oculto, do silêncio, do falar a coisa certa na hora certa para a pessoa certa, fala sobre segredos, fala sobre um tipo de sabedoria estratégica. Não é para todo mundo, assim, não deveria ser. Essa é a informação deste arquétipo, né? De saber coisas muito para si também. Então, quando a gente tem uma conjunção em cima da posição que representa a primeira-dama, a temperança, com o 7 de paus, a gente tem o seguinte. A temperança é para ser o equilíbrio, é para ser um momento de pausa, é uma carta que também fala um pouco de cura, porque a gente tem que parar para pensar, ponderar, né? Então, a gente está diante de um silêncio, de um período que pode ser uma parte silencioso estrategicamente, ou pode ser um período em que existem planos mais para frente para se fazer, né? Para se executar. Só que a gente tem um 7 de paus, que está falando que, assim, pode ser que em 2026 esta figura enfrente alguns obstáculos ou precise defender de novo suas ideias, com aquela maneira típica, né, que a gente já está acostumado a ver. Essa conjunção fala sobre colocar para fora, mas de uma forma, vamos dizer assim, teimosa, aquela forma orgulhosa, né? Porque 7 de paus, a gente está diante de uma energia ainda de conflito. A gente está ainda de defesa dos interesses, não é isso? Então, pode ser que no ano que vem a gente tenha uma presença
maior da atual primeira-dama, mas de uma maneira, claro, que vai ser contundente, bem do jeito dela. E se ela não souber fazer a pausa interna dela para dizer a coisa certa, na hora certa, direcionada para as pessoas certas, a coisa pode desandar, né? Então, é isso que a gente tem para essa senhora. Lá pro imperador, gente, eu tava bem ansiosa para ver essa parte aqui, né, do imperador, porque tá tudo, assim, para muita gente tá muito dolorido, né? Então vamos para essa conjunção. Quem é? Eu vou ajudar vocês a entenderem que energia é essa do imperador. Os reis são os desdobramentos energéticos do imperador. Gente, o imperador fala sobre estrutura, disciplina, poder, como é que a gente diz? Apego, né? O imperador também fala sobre apego. Quando a gente vem com essa conjunção do carro com o 4 de ouros, a gente está falando em uma necessidade de segurar ainda as rédeas, ou precisar manter o controle, né, da situação, ou precisar, assim, existe, vamos dizer assim, essa figura que eu coloquei aqui como ex-presidente, é como se ele precisasse, ele tivesse, é como se fosse o lado oposto do ministro, do A. Moraes, em um cumprimento de uma missão. Moraes tem a cabeça dele no cumprimento de missão e o ex-presidente tem na cabeça dele um cumprimento da missão. Então, é como se tivesse uma dificuldade aqui de soltar as rédeas, né? Ele quer manter, ele gostaria de manter ou de seguir com o que ele começou e não conseguiu terminar, digamos assim. E ele está nesse 4 de copas apegado a isso. Isso pode estar fazendo muito mal, isso pode, não, com certeza está fazendo muito mal emocionalmente, psicologicamente, porque agora está tudo muito incerto, né? Então ele quer manter uma rédea que ele não tem mais. Querendo ou não querendo, ele não tem mais essa rédea. Até porque ele está preso, né? Então existem pessoas aí no círculo direto e indireto que estão sendo preparados ou sendo sugeridos para assumir essa rédea, né? Para voltar a como a situação estava antes, no período da gestão dele, para se fechar um ciclo, digamos. Mas, assim, esse 4 de ouros fala de apego, excesso de apego. Acho que precisa, assim, deixar que as coisas aconteçam, porque quanto mais essa figura, né, do imperador, que eu coloquei como ex-presidente, quanto mais ele tenta se envolver de uma forma a manter as coisas mais certas dentro do que ele planeja, né? Mas ele se desgasta. Então, é preciso desapegar nesse aspecto, porque os nomes já estão aí indicados. Ano que vem virão outras indicações também. E, de repente, a mensagem para ele, para essa figura aqui, para o ex-presidente, seja realmente soltar um pouco essas rédeas e ver como é que as coisas vão ser conduzidas sem digamos, vou usar essa palavra, mas não é a palavra apropriada, mas foi a que veio na cabeça, assim, esse poder, né? Lá na casa que eu nomeei como imperatriz, né, a ex-primeira-dama, na verdade, quem é imperatriz? Né, no tarô. É uma energia que é a feminilidade, lógico, mas ela também, ela gera a vida, ela é um sinal de, vamos dizer assim, de realização. Ela provê, mas dentro da energia feminina, né? Ela traz a energia de crescimento, de concretização, de conforto também. Então, a gente está diante dessa energia da imperatriz, né, desse cuidado, né, porque para o ano que vem, o que é que a gente tem? A energia do cuidado.
E esse cuidado tá dividido, que a gente tem aqui um 6 de pentáculos, que a gente vai falar sobre ele. Existe um cuidado focado aqui nesta figura, e existe uma necessidade de cuidar também de algo maior. Se, né, não sabemos se o nome dela for lançado também para concorrer à presidência, não vejo aqui uma conjunção de vitória, mas vejo uma conjunção aqui de entrar em lugares onde essa troca aqui do 6 de ouros, essa troca pode acontecer de maneira mais fluida. A gente está falando de uma troca de energia material, uma troca de... a matéria, o ouro, não é só o que você pode dar materialmente falando, mas você pode doar também de conhecimento, porque a gente está diante de uma rainha de espadas. Então, é uma rainha disposta, é uma pessoa cheia de ideias novas. A gente está falando de um naipe de espadas que fala sobre justiça, sobre pensar corretamente para agir corretamente, e a gente tem uma energia de doação, de troca, mas não num nível tão alto. Talvez, se ela for para um nível menor vamos dizer assim, de concorrer para algum cargo, nesse nível top, lá no topo da pirâmide, ela não chega, mas algo muito próximo ela chega. E dentro disso que está mais próximo, né, de uma presidência, ela seria mais abundante, digamos. Ela seria, essa troca aconteceria de forma mais, por agora, né, de forma mais eficiente. Seria um caminhar próspero, seria uma construção, que eu estou querendo dizer, seria a construção de algo que ela pode conquistar melhor lá na frente. Então, eu acho que essa troca, esse cuidado da rainha, essa vontade de fazer algo novo, eu acho que por agora tem que estar focado aqui. Tá? Porque já tem muita preocupação. A gente tem que perceber que em período de ano eleitoral tudo pode acontecer, em termos de segurança das pessoas, né, dos candidatos. Então, é preciso esta rainha de espadas ter o discernimento e botar o pé no chão e perceber onde ela pode chegar, né, aqui onde ela pode fazer, até onde ela consegue chegar, ela vai conseguir, exercer algo mais frutífero, tá bom? Então, meu povo, vamos para o Papa, que eu não coloquei ninguém simbolizando o Papa, o Hierofante, e a gente vai puxar a energia dessas informações. É muito interessante porque as conjunções não caem à toa, né, meu povo? Eita, desculpa. Porque aqui nessa conjunção do Hierofante, a gente fala muito dos valores. Quem é o Hierofante, que é chamado de Papa no tarô? Que arquétipo é esse? É o da moralidade, é o da coisa certa, é do que se aprende, é do que se ensina, é de ter uma orientação, né? O Papa ou o Hierofante representa uma orientação para quem está aprendendo. Então fala sobre um caminho que tem regras, uma maneira de lidar com coisas que tem regras. E a gente cai aqui em cima da carta do Hierofante com a conjunção assim, que até me assusta, de tão perfeita que a gente tem um pajem de pentáculos, que é de ouros, e um 3 de copas. Esse 3 de copas me lembrou muito os 3 poderes, a harmonia dos 3 poderes. O que é que a gente, como povo, quer das nossas instituições? Parece que a gente vai estar vivendo coisas tão loucas que parece que a gente quer um botão de reinício, né? Tá aqui. A gente quer apertar o botão do reinício, a gente quer começar um ciclo diferente, a gente quer começar algo diferente, um funcionamento diferente do nosso país, que, na verdade, era como as coisas estavam acontecendo antes, com as instituições trabalhando do jeito que elas devem trabalhar.
cada um no seu quadrado, ninguém invadindo o espaço de ninguém, ninguém interferindo no modus operandi de ninguém, né, de forma negativa, agressiva. Então a gente tem uma conjunção assim incrivelmente perfeita, que é quais são os valores que a gente tem visto, né, representado aqui pelo Hierofante. Qual é a direção que a gente está recebendo das instituições? Porque o Hierofante representa também instituições, né? O que é que a gente está recebendo? A gente está recebendo, tá aí, todo mundo vendo, né? E a gente quer voltar para uma nova, digamos, um novo ciclo com os valores que o povo brasileiro já defende. Por mais que a gente queira que as coisas se desenvolvam, que as coisas evoluam, que as coisas tenham uma roupagem, mas os valores em si, a questão do que é mais importante para a gente quer de volta. Então isso para a gente vai ter que virar uma novidade porque foi tirado, né, da gente. E a gente quer isso aqui, a gente quer essa harmonia. O Três de Copas não fala sobre alegria, sim, a gente quer viver dias mais felizes, né, representado aqui, mas a gente quer a união dos três poderes, a gente quer a união dos três poderes, na verdade, com o próprio povo brasileiro, né? Então, isso daqui é uma coisa assim que até me emociona, porque caiu de uma maneira perfeita, de verdade. E vamos lá para casa dos enamorados, que eu não trouxe nenhuma representação para cá. Então, vamos ver que energia ela traz para a gente. Então, deixa eu afastar um pouquinho assim. Então, o que é que a gente tem aqui nessa casa das escolhas, das decisões? A gente tem um dilema. A Carta dos Enamorados fala sobre dilema, fala sobre valores, fala sobre honestidade. Se a gente tem a força e o 9 de paus em cima, significa que a gente tá meio cansado. Aliás, a gente não tá meio cansado, né? A gente tá cansado e meio. A gente tá querendo, vamos dizer assim, descansar desse estado de tensão que a gente nunca sabe como será o dia seguinte, o que é que vem na economia, o que é que vem no noticiário, o que é que vem de mais imposto, o que é que vem de mais coisas que a gente precisa, a gente vai acreditar, não vai acreditar, então a gente está cansado disso. A gente vem, né, já de um cansaço e a gente precisa fazer escolhas com força interior, com discernimento, com maturidade. Isso aqui é a carta da resiliência também, mas não é uma resiliência de você se entregar, de você, que eu digo a gente povo, né, se entregar. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque apesar do cansaço, a gente precisa tomar decisões, que vão mexer muito com, não só com o nosso ano, mas com os nossos próximos anos. O que queremos? O que eu quero para mim? O que eu quero para o meu povo? Eu estou inserida no meio de uma polaridade que está aqui representada, né, pelas escolhas, porque esse vai ser o ano das escolhas, 2026 vai ser o ano das escolhas, o ano do dilema. E a gente tem aqui logo o representante da gente com naipes de espadas, então a gente vai precisar ter como é que a gente diz? Muita curiosidade para entender o que vai ser dito, o que vai ser posto, para a gente poder tomar uma decisão que não... Porque, veja bem, um voto, a gente acha que um voto não faz diferença, mas um voto que a gente dá, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, né? Um voto que a gente dá duvidoso, um voto que a gente votou na dúvida ou votou pela raiva, isso vai influenciar numa contagem de votos que vai, inevitavelmente, colocar o país ainda numa caminhada difícil. E a gente está nessa caminhada. Então, a gente precisa tomar decisões, apesar desse cansaço, de tanta luta que a gente vem vivendo. A gente tem que aprender, porque nós somos muito passionais. O que é passionar? A pessoa que toma decisões pelo coração, pela paixão. Lá de momento, a gente não é um povo muito voltado para o pensamento, para o raciocínio, para parar, ponderar, pesquisar, ler, mesmo que a gente escute opiniões diferentes, para a gente formar a nossa e a gente realmente decidir o que é bom para a gente, né? Então, não vai ser um ano fácil, tá aqui, tá mostrando que não vai ser um ano
de escolhas fáceis, né? Mas a gente precisa, pelo menos uma vez na vida desse povo, meu Deus do céu, parar para ter maturidade, ter equilíbrio emocional, equilíbrio interno, para a gente se ajudar nas decisões que a gente vai tomar lá na urna, tá joia? Vamos lá para a carta do carro. Vamos entender agora, porque aqui foi representada pelo Congresso. Vamos entender o que esse Congresso vai aprontar no primeiro semestre de 2026. Meu povo, o que a gente vê aqui no Congresso... Aliás, antes de falar do Congresso, vamos falar dessa energia do carro, né? O carro é o avanço. Fala sobre atitude, sobre foco, sobre tomar as rédeas de novo, assumir as rédeas, assumir o controle, fazer acontecer. E o que eu vejo aqui é que parece que o Congresso vai continuar tendo trabalho com essa... Como é que a gente chama? Essa balança, né? De forças, porque ele vai querer assumir de novo o controle da instituição, né? Representada aqui pelo Hierofante. A instituição Congresso vai querer, vai lutar de novo para ter para restaurar suas atribuições, o seu poder dentro das atribuições do Congresso. E tá com um dilema assim, meio assim, tem ética envolvida, logicamente, a gente já está vendo isso. Então a gente está vendo meio que, vamos dizer assim, uma pressão psicológica, uma pressão mental. Existe, né, por parte do próprio Congresso em si, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, existe a pressão, está aqui claramente, e existem os outros demais congressistas que estão subordinados, né, ao Senado e ao presidente da Câmara, e vai ser um embate, né? Já está acontecendo, já estamos vivenciando isso. 2026, que é ano de eleição, parece que a coisa vai ficar mais forte. E imagino, espero que não, espero estar errada, que o Congresso saia vitorioso, a autonomia do Congresso seja restaurada, porque pelo que eu estou vendo aqui, vai ser mais um vixe atrás de eita, e pode ser que a gente tenha aí mais algumas coisas, decisões que podem ser tomadas que não vão seguir muito esse princípio, né? Essa vibe do arquétipo do Hierofante, ou seja, dos valores, da coisa certa a ser feita, a moralidade institucional, né? Não estou sentindo uma vibe muito boa. Eu vou subir logo esse vídeo, porque eu acho que vocês devem estar bem ansiosos. Eu vou seguir, enquanto eu subo o vídeo, eu vou fazer as outras leituras. Eu acho que o outro celular já deve ter carregado. Vou dar continuidade no outro, então vocês podem sentir uma diferença assim de claridade, tá certo? Ou do áudio, tá bom? Mas eu vou subir logo esse porque eu sei que eu já tô ansiosa para mandar isso para vocês. Imagina, vocês estão esperando, né? Então tá jóia, gente. Até a próxima continuação, a linha aqui do meio. E a gente chega já. Beijo, tchau.